Fala, meus amigos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no seu horário que você está assistindo esse vídeo aqui. Meu nome é Eliel, não sei se você está vendo o coraçãozinho. Meu nome é Eliel e eu vim aqui auxiliá-lo, você mais uma vez, hoje na matéria Política Internacional. Vamos continuar aquela playlist de política externa brasileira. Quando a gente terminar, a gente vai para outra parte de política internacional. Eu já fiz com você governo militar, vou passar para deixar aqui no card. Eu já fiz governo militar, os presidentes, né, a política externa daqueles presidentes, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Agora a gente vai começar com Vargas. Vai pegar Vargas, Dutra, Vargas novamente, Café Filho, JK, Jango, João Goulart, e a gente vai fechar a política externa brasileira com chave de ouro, e esse tópico do edital a gente vai destrinchá-lo completamente. Beleza, essa parte é muito importante. Aí depois disso a gente vai para o Oriente Médio, a gente vai para a Europa, Estados Unidos, essas coisas assim do tipo. Mas vamos fechar essa parte de política externa. Eu acho que mais uma 5 aulas a gente esgota. Tá bom? Como eu falei anteriormente, hoje a aula vai ser política externa do governo Vargas. Vou apresentar aqui para vocês alguns slides. Depois a gente vai pegar uma cronologia das relações internacionais, que é um livro muito bom que eu encontrei na internet. E a gente vai fechar meio que tentando buscar todas as formas de cobrança na primeira e na terceira fase. Antes da gente dar seguimento à aula, aquela frase motivacional que você gosta. O fracassado não é a razão para você desistir. O fracasso não é a razão para você desistir, desde que você continue acreditando. Então, galera, se você não passou uma vez nesse concurso para diplomacia, se você não passou 2 vezes, se você não passou na terceira vez, persevere, continue. O fracasso ele não é a justificativa para você desistir, tá? Se você continuar persistindo, um dia você vai conseguir passar nessa prova, assim como eu vou conseguir passar nessa prova. Todos nós conseguiremos um dia, tá? E a vida vai passar do mesmo jeito. Beleza, meus amigos, política internacional, política externa do governo, política externa brasileira, governo Vargas. Vamos falar aqui contextos gerais da Era Vargas. A Era Vargas se dividiu em alguns períodos. 1930 a 1934, houve o governo provisório, que foi basicamente após o golpe, né, de 30, onde Vargas tentou centralizar o poder e consertar a vida política do país. Vargas era muito bom nessa questão de conciliar vários setores da população e conseguir diplomaticamente conseguir apoio. A partir de 34 até 37 houve o governo constitucional, houve uma constituição, a Constituição de 1934. A gente vai até ver que essa Constituição ela previu o voto secreto, ela previu o voto para as mulheres podiam votar. O Estado Novo ele foi de 77 até 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, né? Foi nesse que o Vargas fez um golpe dentro do golpe, anulou a Constituição e colocou uma nova, beleza? Então, na Constituição de 74, instituiu outra Constituição, aqui a polaca, né? Nessa época do Estado Novo, né, que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, então basicamente foi todo dentro do Estado Novo. A política externa nessa época, por isso que ela é importante, por isso que eu vou falar ela, porque oficialmente o edital ele só prevê a partir do Dutra, né? Só que, a política externa do Brasil na Segunda Guerra Mundial é tão importante e ela está dentro do governo Vargas, então não tinha como a gente deixar de lado. Como eu tinha falado, né? Oficialmente o edital do CACD ele se inicia política externa brasileira a partir de 1945, governo Dutra. Só que o governo Vargas abarcou dentro do Estado Novo a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, era um tema tão importante que eu resolvi colocar aqui. Essa época também é a época da nova ordem mundial, tá? A partir da Guerra Fria, houve o sistema do Bretton Woods, que instituiu diversas instituições que até hoje existem, como o FMI.
E houve também a criação da própria ONU, a diplomacia global da ONU. Nesse sentido, houve toda uma reconfiguração do sistema internacional, caracterizado pela União Soviética, né? A União Soviética foi instituída e começou a vigorar aquela dicotomia do Ocidente e Oriente, capitalismo e socialismo. Era Vargas que estava dentro desse jogo. E nessa mesma época, houve uma consolidação brutal dos Estados Unidos como hegemonia e o aumento do número de países. Sim, aumento do número de países. Para você ter uma ideia, em 1945 haviam 51 países. Hoje são mais de 198 países. O Brasil, por ter participado da Segunda Guerra Mundial, angariou um grande prestígio no cenário internacional. Tá? E é por isso que a gente vai tratar nessa. Não que a gente vá analisar a Segunda Guerra Mundial e a participação brasileira. Não, a gente vai analisar o governo Vargas e isso está incluído. O início do governo, condicionantes internos. O governo já iniciou de uma certa forma conturbada, né? Porque foi a partir de um golpe. Mas havia grande depressão e crise econômica no país, até porque em 1929 teve a Grande Depressão, né? A crise econômica brutal que ocorreu lá nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Nova York, tá? E havia uma tentativa da manutenção das oligarquias do café. No mesmo sentido, havia um crescimento crescimento violento da urbanização e, com isso, do êxodo rural. Todo mundo começando a ir para as grandes capitais, atrás de emprego, atrás de uma mudança de vida. Porque não sei se você se lembra, mas a economia dessa época era muito voltada para a expansão da economia. Estava nem aí para a distribuição de renda. Isso fez com que algumas partes do Brasil fossem bem desenvolvidas e outras não. Tá? Isso ocasionou, é evidente, um êxodo rural e uma constante urbanização da cidade. A política não estava, à época, né, que Vargas, não estava tão consolidada. Washington Luiz meio que burlou o sistema, colocou Júlio Prestes para ser candidato à presidência, sendo que tinha que ser um mineiro, aí os oligarquias estavam meio que dissidentes. Então, politicamente, o Brasil não estava bem. E havia todo esse ambiente de constantes mudanças econômicas, mudanças demográficas, mudanças políticas, mudanças salariais, mudanças sociais. Era Vargas entrou no seio justamente nesse âmbito. Então, havia uma certa inflexão no contexto interno, havia dissidências em todos os setores. O Brasil tinha que passar por um processo de industrialização, porque o Brasil era um país agroexportador de café. Como a crise de 29 impôs um novo protecionismo mundial, o Brasil precisava produzir os seus produtos. E para isso, ele investiu em industrialização. Mais à frente, a gente vai estudar política econômica brasileira, a gente vai entender que nessa época o governo Vargas instituiu o PSI. Não é o Psirico, não, aquela música. Como é a música do Psirico, cara? Lepo Lepo. Não, mas o governo. Essa foi antiga, Então, assim, galera, o governo do Vargas, para incentivar essa industrialização, porque os países estavam numa queda de protecionismo, uma ampliada do protecionismo, o que ele fez? Galera, vamos fazer o seguinte, vamos utilizar o PSI, processo de substituição de importações. Vamos produzir o que a gente está precisando, vamos importar apenas o necessário, tá? Bem como havia um projeto de nação, né? O Brasil, nessa época, começou a construir uma identidade nacional, bem como a redefinição dos laços de independência. Amado Servo, que é um grande historiador do política externa brasileira, um grande pensador, autor de vários livros bons, política internacional, política externa brasileira, ele afirmou que essa época foi caracterizada como uma política externa para o desenvolvimento. Isso é bom de se colocar na prova de terceira fase, ó. Segundo Amado Servo,
A política externa de Varguista foi uma política externa voltada para o desenvolvimento. Vamos voltar aqui a um contexto geral do governo Vargas. O governo Vargas se insurgiu de toda essa divergência política vigente, por causa da treta lá do Washington Luiz, e ele acabou chegando ao poder através de um golpe. Eu tenho uma aula sobre governo Vargas, tá? O início do fervorecer da eleição até o golpe. Vou deixar aqui no card também. Então, assim, a priori, a política externa da diplomacia varguista era voltada para demandas internas. Tá? Então, tinha tanto um anseio, tinha tanto um anseio econômico da população, quanto acalmar as elites e os grupos oligárquicos que estavam se organizando. E Vargas tinha uma excelente habilidade política. A diplomacia, nesse sentido, foi um instrumento para buscar o desenvolvimento interno. Por quê? Teríamos que buscar insumos, teríamos que buscar investimentos, teríamos que buscar matéria-prima, maquinário e abertura de novos mercados consumidores para a indústria nacional, além da própria consumo interno, tá? Uma segunda demanda da política externa seria a pressão que Vargas, uma segunda demanda do governo Vargas seria a pressão que Vargas sofria referente aos militares. Vargas recebeu o apoio dos tenentes e os tenentes queriam os favores em troca, né? Então, assim, além do desenvolvimento nacional, a política externa também buscou modernizar essas forças armadas. Tá? E a terceira demanda era justamente buscar esse prestígio internacional que o Brasil sempre queria. Então, Vargas fomentou a identidade nacional e cultural para transbordar essa imagem brasileira como sendo um Brasil capaz, um Brasil grande, um Brasil protagonista no sistema internacional. Eixos da PEB de Getúlio Vargas. Então, como eu já havia citado, vou só esquematizar. Havia um eixo desenvolvimentista, como citava Amado Seba, uma política para o desenvolvimento, que era cercada pela industrialização, e essa industrialização buscava novos insumos e novos mercados. Havia ainda a segunda demanda, que era a demanda das Forças Armadas, era uma pressão do Exército, da Marinha e dos demais setores da aeronáutica para a modernização das Forças Armadas brasileiras. Isso por quê? Porque os tenentistas estavam lá apoiando Vargas. E tudo isso é a construção de uma imagem que passasse prestígio internacional, o Brasil como potência, o Brasil como protagonista. E esse prestígio internacional permitiu que o Brasil tivesse uma equidistância entre Estados Unidos e Alemanha, recebendo benefício de ambos os países antes um pouco da Segunda Guerra Mundial. Esse quadro é um pouco extenso. Identidade na era Vargas. A galerinha, basicamente, ele buscava essa autonomia, Vargas buscava essa autonomia através de brechas. Nessas brechas. Os Estados Unidos ele havia instituído o Big Street, que era o grande porrete na América, né? Se não recebesse os Estados Unidos bem, era com um porrete na mão que ele retratava. Então, assim, havia um certo imperialismo dos demais países da América Latina por parte dos Estados Unidos. E com a ascensão nazista, da Alemanha nazista e a Itália fascista, o que aconteceu? Os Estados Unidos ficou com medo de perder essa aliança que tinha aqui no Brasil, aqui no continente. Então, Vargas meio que soube usar esses dois lados da moeda, fazer um jogo duplo. Havia ainda uma vertente um pouco mais europeia, conforme o autor Lessa havia ensinado. Por quê? Porque havia essa aproximação basicamente com a Itália e a Alemanha. Fora isso, que distância que eu já havia citado para vocês. O Brasil ele estava meio que no meio entre a democracia dos Estados Unidos e o nazifascismo da Itália e da França. Por quê? Porque o Brasil estava num Estado novo. O Brasil era muito fascista.
Só que Getúlio Vargas também não negava uma aproximação com os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil precisava dos Estados Unidos para se industrializar. Investimentos norte-americanos. E já a gente vai ver que foi isso que o Vargas acabou cedendo para auxiliar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Brasil e os Estados Unidos, inicialmente, eles se portaram como neutros. Só que os Estados Unidos foi forçado a atacar lá na guerra, no ataque de Pearl Harbor, que aconteceu em 1941 contra o Japão, né? O Japão meio que tentou fazer uma treta lá e tal, os Estados Unidos foi lá, atacou e começou a guerra, entrou na guerra. Quando ele entrou na guerra, ele começou a procurar aliados, tá? Claro que ele ia procurar aliados, né? Inglaterra, França, União Soviética, mas depois o Brasil. Sim, o Brasil. E para o Brasil ir para a guerra, o Brasil quis que os Estados Unidos correspondessem a algumas demandas. Tá? Então, realmente, o Brasil entrou na guerra, o Brasil como eu havia falado para vocês, a segunda demanda militar, o Brasil já tinha umas forças expedicionárias brasileiras, de certa forma, mais evoluídas, a FEB, e conseguiu combater o eixo lá na Itália. E o Brasil também cedeu parte do território para a construção da base militar lá em Natal. Inicialmente ele foi contra e tal, mas depois que ele viu que ele ia ganhar, não, pode botar, pode botar. O que ele ganhou, na verdade? O que ele ganhou em troca de toda essa ajuda na Segunda Guerra Mundial? O Brasil ganhou a Companhia de Siderúrgica Nacional, a CSN, lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ganhou o Conselho Nacional do Petróleo, Fábrica Nacional de Motores, Companhia do Vale do Rio Doce, Companhia Nacional de Alcális, Fábrica Nacional de Vagões, Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Ou seja, tudo isso financiado por dinheiro norte-americano. Principalmente bancos, o Exim Bank e o Export-Import Bank. Tá? Só recapitulando aqui os objetivos, Vargas conseguiu atender às 3 demandas da sua política externa, tanto o desenvolvimentismo, com as Forças Armadas, quanto o prestígio internacional. Por quê? Desenvolvimentismo. O Brasil realmente conseguiu, a partir do financiamento norte-americano, construir a Companhia Siderúrgica Nacional, que era super estratégico para o Brasil. Por quê? Porque superiria a carência de indústria de base que o Brasil não tinha, né? Forças Armadas. Os Estados Unidos forneceram equipamento, tecnologia, armamento para as Forças Armadas, meio que atendendo às reivindicações dos tenentes. E o prestígio, pô, o Brasil saiu vitorioso na Segunda Guerra Mundial. Estava do lado de quem ganhou. Para finalizar, houve algumas coisas que aconteceram no governo de Vargas que meio que aumentou o prestígio internacional. São questões que podem ser objeto de terceira fase, tranquilamente, cara. Questão Letícia e Guerra do Chaco. A importância do Brasil nesses dois movimentos fronteiriços. Cara, seria uma questão de terceira fase brilhante. Brilhante. Só acertaria quem estivesse vendo esse meu vídeo. Que bom, né, galera? Então, o que foi essa questão Letícia? Aquela música, Letícia, Letícia. Se você não tá, é porque você não é de Ceará, né? Mas aqui tem essa música. Houve uma disputa fronteiriça entre Peru e Colômbia, tá? Lá na região de Letícia, que era meio que entre a Amazônia e essa fronteiriça, né, da Amazônia. Brasil com esses países. Embora os dois países já tivessem acertado o litígio anteriormente, o Peru pretendia retornar com a região, tomar a região novamente. E preocupado com esse avanço peruano, o Brasil interveio. E a Guerra do Chaco? A Guerra do Chaco foi entre Paraguai e Bolívia. E o Brasil, na condição de aliar lá nas Nações Unidas, tá? Ainda era as Nações Unidas. O Brasil também mediou a resolução do conflito. Isso tudo consolidou a posição do Brasil como mediador dos conflitos regionais. Então, assim, eu não vou aprofundar essas questões com vocês, até porque não tenho tempo para isso, minha aula já está se estourando. Mas eu recomendo você estudar esses 2 conflitos fronteiriços que o Brasil participou, porque pô, são muito importantes, cara. É como eu falei para vocês, pode ser uma questão, um objeto de terceira fase, bonito questão disso daqui, tá? Agora vamos dar só um pequeno contexto histórico e a gente fecha aqui a aula, tá bom? Contexto histórico. O governo Vargas esteve dentro no início e no final da Segunda Guerra Mundial, dentro mesmo, total. Basicamente no Estado Novo lá do Vargas. O Brasil
houve nesse contexto a Conferência de Bretton Woods, em 1944, foi criado o FMI, foi criado o Banco Mundial, estabelecido o regime financeiro do pós-guerra. Teve também a Conferência de Alta, que foi em 45, repartir as áreas de influência dos países vitoriosos, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. Houve ainda a Conferência de Potsdam, em 1945, ou seja, 45 foi o ano das conferências, decidiu os rumos da Alemanha após a derrota. Não podemos esquecer que foi também durante o governo Vargas que houve a fundação da ONU. Sim, o Brasil, no Conselho de Segurança, conseguiu uma vaga permanente. O Brasil ele foi cotado para ser. Só que, assim, os outros países, Inglaterra e União Soviética, não quiseram. Por quê? Porque sabia que o Brasil ia votar sempre do lado dos Estados Unidos. Então, meio que não valia a pena, né? Os Estados Unidos ia ter uma bola de segurança ali. Mas, como prêmio de consolação, o Brasil ele ganhou a oportunidade de ser o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU. Tá? Por fim, só contextualizando o fim do Estado Novo e o início do governo Dutra, essa dicotomia que restringiu as escolhas de uma definição identitária nacional. Havia uma parte do Ocidente, que era os Estados Unidos, capitalista, versus o Oriente, que era a União Soviética, o socialismo, o comunismo. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele foi oficialmente instituído como país capitalista alinhado aos Estados Unidos. Questão de proximidade, né, galera? Mas havia outra dicotomia, que era a do Norte e a do Sul. O Norte eram os países mais desenvolvidos, capitalistas ou comunistas. Já o Sul, galera, era o mundo subdesenvolvido não alinhado. Para muitos países do Sul, não tinha por que brigar se era capitalista ou comunista, mas sim para tentar desenvolver para evitar a pobreza. E por estar no Sul, o Brasil está na América do Sul, o Brasil estaria nessa perspectiva de país subdesenvolvido. Então, assim, no cenário de pós-guerra, não cabia mais uma ditadura, um Estado novo. Então, o Brasil precisava se reorganizar. Getúlio Vargas foi deposto e retornou para sua residência lá no Rio Grande do Sul. É ruim, né? Rio Grande do Sul. Que massa, meu chefe. Aquele friozinho do Rio Grande do Sul não tem ninguém que segure. Foram convocadas eleições livres e Gaspar Dutra, que era um ex-ministro de guerra de Vargas, ele assumiu a presidência por mais 5 anos e ele governaria o Brasil com aquele idealismo americanista, né? Galera, eu vou parar essa apresentação aqui e vou rapidamente, porque meu tempo realmente já está estourando, mostrar para vocês aquele livro de cronologia das relações internacionais que eu falei, que é um livro muito bom. Pronto. 30, né? Vargas entrou em 30. Deixa eu ver alguns fatos importantes eu coloquei aqui em amarelo, tá? Para vocês. Deixa eu ver aqui. O governo divulgou o conhecimento. Deposição de Washington Luiz. Getúlio Vargas assume o governo provisório. Revolução de 30. E designa Alfrânio de Melo Franco como ministro das Relações Exteriores. Houve reconhecimento de diversos países. É criado o Ministério do Trabalho e Indústria. Não, mas que não é importante para nós. Houve uma ampla reforma administrativa do Ministério das Relações Exteriores. Tá? O Ministério ficou mais elástico e democrático. A reforma funde as carreiras de Secretaria de Estado com o Serviço Diplomático e Consular. Deixa eu ver aqui. Houve a Conferência Internacional do Café em São Paulo. Queda da monarquia lá na Espanha. Deixa eu ver o que mais. O Japão invade Manchúria em ação condenada pela Liga das Nações. É criada a Comissão de Defesa e Produção de Açúcar. Teve o novo Código Eleitoral. Tá? Instituiu o voto secreto e direito da mulher a votar. Aqui em 32 também teve a Revolução Constitucionalista. Como eu falei para vocês, é aquela Guerra do Chaco, que aconteceu em 1932, entre Bolívia e Paraguai. Tá?
O conflito foi agravado pela expectativa de exploração do petróleo na região, tá? Tinha uma disputa de petróleo, então amplificado. Em 33, lá no começo tinha Adolf Hitler ascende do nazista, assume o poder lá na Alemanha. Aqui a questão Letícia, ó. Colômbia e Peru entram em choque devido à disputa territorial em torno da região de Letícia, lá na Amazônia, na fronteira com o Brasil. O que é levado lá às Nações Unidas, o Brasil, na posição de neutralidade, oferece bons ofícios para ajudar. O Brasil proclama completa neutralidade no conflito do Chaco, mas acabou intervindo futuramente. Tá? A Alemanha, a exemplo do Japão, abandona a Liga das Nações. Deixa eu ver mais aqui. Houve o esquema Aranha, que foi quando o Oswaldo Aranha era ministro da Fazenda e tal. Redução da dívida. Deixa eu ver o que mais. Ó, lá no Rio de Janeiro foi assinada a mediação do Brasil, o protocolo de amizade entre Colômbia e Peru sobre a questão Letícia, reafirmando a validade do Tratado de Salomão-Lozano de 1922. Tá, deixa eu ver o que mais. Getúlio Vargas eleito presidente do Congresso pela nova Constituição. Dava amplos poderes para ele. Hitler se torna o comandante supremo lá do Terceiro Reich. União Soviética é admitida na Liga das Nações. Deixa eu ver o que mais. Tá aqui o protocolo de paz relativo à Guerra do Chaco. Isso foi porque Vargas foi para o Prata, teve uma viagem lá para o Prata. O chanceler brasileiro ele permaneceu na cidade, conversou com os outros chanceleres da Bolívia e do Paraguai e acabou assinando esse protocolo de paz relativo à Guerra do Chaco. A Itália fascista de Mussolini invade a Abissínia, lá na Etiópia. O Brasil se mantém neutro, se abstém de condenar, bem como se abstém de aplicar sanções que a Liga das Nações aplicou, o governo italiano. Isso mostra que Vargas era, sim, próximo à Itália e a Itália fascista e a Alemanha nazista. Concluída por troca de notas em Berlim, o modus vivendi comercial entre Brasil e Alemanha. Tá? Houve um esquema de pagamento mediante compensação de marcos. As exportações de algodão brasileiro para o Terceiro Reich registraram um grande aumento. E a Alemanha começou a superar os Estados Unidos como maior fornecedor das importações do Brasil. O Brasil permaneceu nessa distância pragmática entre a Alemanha e os Estados Unidos até 1941. Deixa eu ver o que mais. O Brasil adere à Convenção sobre Asilo Político, concluído lá em 1933. O ano que ele aderiu foi em 1937. Em 1900 esse mesmo ano, teve a Constituição Polaca, tá? O Brasil instituiu o Estado Novo. Cara, o Brasil ele suspende o pagamento da dívida externa, que houve uma repercussão negativa nos Estados Unidos. O Oswaldo Aranha, que era embaixador lá em Washington, ele pediu demissão do posto e retornou para o Brasil. Assim, na mesma época, o Brasil declarou extintos os partidos políticos no Brasil. Foi muito complexa essa época. Houve um certo atrito diplomático entre o Brasil e a Alemanha. O embaixador alemão aqui no Brasil, Karl Peter, é declarado persona não grata pelo governo brasileiro, e o mesmo aconteceu com o embaixador brasileiro lá na Alemanha. Depois, o Oswaldo Aranha faz uma reforma lá no Ministério das Relações Internacionais, fundindo em um só quadro as relações diplomáticas e consular. Houve a criação do DASP, quem estuda direito administrativo vai lembrar do DASP. Depois, em 1939, as relações diplomáticas são normalizadas, Brasil e Alemanha. E foi assinado o mesmo ano, em 1979, o Pacto Molotov-Ribbentrop, na agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Depois a Alemanha invade Polônia, desencadeia a Segunda Guerra Mundial e tal, tem tudo isso aí. O Brasil cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. Alemanha, Itália e Japão assinam em Berlim o Pacto de Formação do Eixo. A Alemanha invade a União Soviética. Carta do Atlântico.
Galerinha, tem muitas coisas. Dá para passar a noite toda falando daqui. Mas basicamente era isso. Em 44, a Argentina rompe as relações diplomáticas com a Alemanha e Japão. Os Estados Unidos solicitam que o Brasil considere restabelecer vínculos com Moscou. O Brasil participou da Conferência de Bretton Woods. Deixa eu ver o que mais. O Brasil reconhece o governo provisório francês do general Charles Gage. Estabelece relações diplomáticas com o novo governo da Itália. Lá para o finzinho do governo Vargas conseguem iniciar presos políticos, novos partidos políticos organizados, e o PCB sai da ilegalidade, tal declarado pelo Brasil o estado de guerra contra o Japão, nessa mesma época, a criação do Conselho da Carta da ONU, o Conselho de Segurança do Brasil não consegue vaga, e o Brasil, na primeira Assembleia Geral, em Londres, o Brasil é eleito membro não permanente do Conselho de Segurança, né, e se tornou o primeiro presidente, o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU. Galera, basicamente era isso. Eu recomendo vocês lerem esse livro. Ele é bem bom porque ele é sucinto, bem sucinto. Você consegue ver toda a cronologia bem rápida. Basicamente era isso. Não sei se você gostou do vídeo, mas se você gostou, por favor, curta, compartilhe com alguém aí, tá? E assim, aquela frasinha para você não desistir, né? O conceito de esperança não é mais do que desistir. Uma palavra que não contém qualquer significado. Cara, essa frase aqui é do Tia, do Madara, não considera não. Vamos pegar aqui do Itachi. As pessoas que não reconhecem seu verdadeiro eu estão condenadas ao fracasso. A frase legal, tal. Mas essa do Shikamaru é legal. Não há vantagem alguma em viver a vida correndo. Então pense bem, se você vive a vida correndo, não há graça nenhuma. Pense antes de fazer as suas atitudes, pense antes de fazer as suas ações. Não viva uma vida correndo. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram também, impacta muito na minha vida, né? Então, mas valeu, até mais. Nos vemos lá no Instituto Rio Branco.